Olá, mais um vídeo ainda sobre a série de imposto de renda. Está comigo aqui Nádia Cedrais, a nossa contadora. E a gente vai falar hoje especificamente sobre o imposto de renda da atividade rural. É um imposto de renda também declarado no mesmo período de pessoa física, não é isso, Nádia? Isso. Então, que existem algumas particularidades e a Nádia vai trazer essas informações para a gente aqui hoje. Olá. Então, qual é a obrigatoriedade principal, né, de quem tem atividade rural? Então, o produtor rural, a pessoa física, né, que obteve rendimentos no decorrer do ano de 2022 superior a R$ 142.798,50, é obrigado a declarar o imposto de renda. Certo. Então, quem tem esse valor, independente do valor de pessoa física, se tem na atividade rural este valor, é obrigado. Ele é obrigado. E ele é obrigado a fazer o livro caixa da atividade rural e declarar, importar a gente importa essa declaração para a declaração do imposto de renda. Certo. Então, existe um programa específico para o produtor rural. Isso. Que é o livro caixa. O livro caixa. Que é o controle das receitas e despesas. Que ele importa para a declaração de pessoa física. Exatamente. Ótimo. Então, a gente tem duas situações. Esse livro caixa que ele alimenta mensalmente, não é isso? Isso. E tem que aí, no momento de declaração de imposto de renda, você importa essas informações para a declaração de imposto de renda pessoa física. Sim. Certo, e aí nesse valor de 142.798,50. Então, a partir desse valor, torna-se obrigatória a declaração. A declaração. Certo. Uma coisa importante, muita gente deixa para declarar, tem movimento da atividade rural, e deixa para fazer o livro caixa só no ano. No momento. No momento que vai fazer a declaração, no ano seguinte. Sim. E uma coisa que se deve observar é que a receita da atividade rural tem uma tributação de um imposto do Fundo Rural. Entendi. Que é um imposto que se paga mensalmente. Então, o produtor rural, se ele vende o produto rural dele para uma pessoa física, o produtor rural, eu estou falando de pessoa física, a jurídica também é obrigada. Mas eu estou falando do produtor rural pessoa física. Ele vende o produto dele para uma pessoa física. Ele tem que pagar o Fundo Rural sobre isso. Entendi. Paga uma alíquota de 1,5%. Então, quem é produtor rural, né, que tem atividade rural, ele precisa fazer essa apuração mensal. Mensal, esse controle mensal. E muita gente acaba não fazendo. Ele tira a nota fiscal, no momento que ele tirar a nota fiscal, ele vai, e paga o imposto. Entendi. E se ele vender para uma pessoa jurídica, esse valor é retido dele e a pessoa jurídica é que tem a obrigação de fazer o repasse. Então, ele fazendo essa declaração, ele tem essa restituição, digamos assim? Não. Não? Porque esse é um imposto previdenciário. Então não é uma restituição. É administrado pela Receita Federal. A gente acabou entrando em outra coisa, porque... mas é porque muito produtor rural não tem essa consciência e acaba não pagando esse imposto. Então, é importante se observar isso. Eu tenho clientes meus de imposto de renda que eles têm a produção dele anual e é atividade sazonal. Exemplo, vende coco. Sim. E ele tira 2 notas no ano. Ele tem um fornecedor fixo e ele tira 2 notas no ano. A gente vai lá e faz o controle do Fundo Rural dele para ele pagar. E quando a gente vai declarar no imposto de renda, a gente declara essa atividade. Porque dentro do programa do imposto de renda, esse Fundo Rural não vai aparecer. Sim. Mas é uma obrigação do produtor rural. Dentro do programa do imposto de renda, vai aparecer as despesas, que no livro caixa, as despesas e os custeios também dele, os custos dele, e as receitas.
Também, dentro da declaração, tem o livro caixa, que vai aparecer o quadro de receitas e despesas, tem o controle de rebanho, tem os bens, tem o controle dos financiamentos, tudo isso está dentro da declaração de imposto de renda. Entendi. Só para a gente situar aqui, quais seriam essas atividades rurais? Quem é que é o produtor rural? O agricultor, o pecuarista, o fazendeiro, ele é um produtor rural? Sim, o fazendeiro, ele cria gado. Sim. Então, toda criação de animal. Eu vou ler aqui uma lista bem extensa, porque mas eu sei que é bem interessante, porque às vezes a gente nem se dá conta de que tem. Né? Então, veja, a agricultura, a pecuária, a extração e exploração vegetal e animal, a exploração de atividades zootécnicas como apicultura, avicultura, cunicultura, suinicultura, sericultura, piscicultura e outras culturas de pequenos animais. Atividade de captura de pesca in natura. Agora, um detalhe importante, a exploração tem que ser com apetrecho semelhante à de pesca artesanal. Arrastão de praia, rede de cerca, etc. Inclusive a exploração em regime de parceria. Porque se você tem uma parceria com outra pessoa, mas se for de forma artesanal, é considerada atividade rural. A forma como explora a atividade é que vai dizer se é rural ou industrial, no caso. Né? O beneficiamento também de produtos agrícolas também, que é o descasque de arroz e outros produtos semelhantes, debulha de milho, conserva de frutas, transformação de produtos agrícolas como moagem de trigo e milho, moagem de cana-de-açúcar para a produção de açúcar mascavo, melado e rapadura. Eu nunca pensei que rapadura... Rapadura é uma atividade rural. Exatamente. Grãos e farinha ou farelo, transformação de produtos zootécnicos, que são produção de mel acondicionada em embalagem de apresentação, laticínios, pasteurização e acondicionamento de leite, transformação de leite, queijo, manteiga e requeijão, produção de suco de frutos acondicionado em embalagens de apresentação, produção de adubo orgânico, transformação de produtos florestais, produção de carvão, produção de lenha com árvores de propriedade rural, venda de pinheiros e madeira de árvores plantadas em propriedade rural, produção de embriões de rebanho em geral, alevinos e girinos em propriedade rural, independente de sua destinação, se para reprodução ou comercialização. Então, é uma lista bem extensa. É uma lista bem extensa. Aí tem que ler mesmo, porque vai decorar tudo isso. Eu mesmo decoro. Mas aí a gente sabe que as pessoas elas não se atentam a essas atividades, como por exemplo, eu tive uma cliente que ela acreditava que a única atividade rural dela era a criação de gado. Né? Ela tinha as vacas, que era para reprodução. Só que durante o período de reprodução, que ela tinha a ordenha, que ela vendia os bezerros. Então, durante o período da ordenha de leite, ela fazia queijo. Então ela tem duas atividades rurais, que ela desconsiderava o queijo. O leite também, se ela vendesse o leite, também é atividade rural. Então, tem que ter esse conhecimento para poder fazer. Então, eu acredito que na época que a gente começou a trabalhar, ela não declarava o leite, nem o queijo, nem nada. Ela simplesmente estava ali. A atividade que ela tinha era a principal dela, que era, no caso, a venda do bezerro, que é uma atividade de mais longo prazo, mas ela tinha ali, durante aquele período, outras receitas. E uma coisa importante, uma observação a esse comentário seu, é o seguinte, que muitas vezes não comenta isso com o contador. Sim. E depois diz que o contador foi que fez errado. Porque não diz ao contador, olha, a minha atividade é essa. Eu gosto muito de conversar com o meu cliente e perguntar a ele o que é que ele produz, de que forma que ele faz,
Às vezes a gente é até um pouco chato da quantidade de perguntas que a gente faz. Uma vez um cliente até disse assim, você está querendo saber da minha vida? Eu disse, não sou eu não, moço. Quem quer saber a receita federal? A receita tem muito interesse em saber. Quem quer saber é ela. Se eu vou declarar o que você faz, eu preciso entender como você faz e o que você faz. Então, você tem que ter esse cuidado. Outra coisa importante é que o produtor rural, ele não tem o costume, principalmente o pequeno produtor. Porque o produtor rural, que ele tem uma renda de até 56 mil, ele não é obrigado a fazer o livro caixa, nem ter comprovação de despesas, nem receitas. É aquela agricultura de subsistência. Na maioria das vezes sim. Então, ele não tem o hábito de tirar nota quando ele vende. Ele não tem o hábito de pedir notas das coisas que ele compra. Então, isso é importante se fazer, ter esse controle. Porque se você ultrapassar os 56 mil, você é obrigado. E aí? Como é que você vai buscar uma coisa que já passou, um documento? Não tem como. Então, é importante ter esse controle. É muito importante isso. Tem que ter atenção a isso. Certo, tem que estar atento. Porque não é só simplesmente lembrar, no caso do produtor rural, da declaração nesse período. Ele tem que se preparar durante todo o ano, todo o exercício em que exerce a atividade para saber se vai ser obrigado lá na frente ou não. E mesmo se não for obrigado, é interessante fazer essa declaração? É interessante. Quando o produtor rural ele vai fazer financiamento rural, os bancos solicitam a declaração de imposto de renda. E se você não tem, você vai ter que procurar para fazer do retroativo de documentos que você não possui. Exatamente. E fica mais complicado. Fica mais complicado. Então é sempre bom já ter esse hábito desde que se começa. Isso. Desde sempre. E não precisa ser só o proprietário da terra. Se você for um arrendatário, você também é produtor rural. Certo. Você prova que você tem posse daquele imóvel através de documento e você está produzindo e você está tendo receita, porque você precisa comprovar de onde vem o dinheiro que entra na sua conta. O Pix que você enviou, o Pix que você recebeu, todas as transações. Porque hoje em dia a gente sabe que tudo é informatizado e tudo está na base da Receita Federal. Então a Receita sabe os Pix que você faz e os Pix que você recebe. Também. Então é sempre importante manter isso atualizado. Mas quais são as outras particularidades de uma declaração de imposto rural? Né? Do produtor rural, você já disse a questão do valor, a questão da obrigatoriedade, quais são essas atividades, mas qual é como é que eu vou colocar isso? Quais são os outros detalhes dessa declaração? Então, uma coisa importante quando se faz o livro caixa da atividade rural é fazer a distinção do que é despesa e custo e o que é despesa de investimento. Certo. Porque no livro caixa da atividade rural tem um plano de contas. Então, nesse plano de contas, você tem que diferenciar o que é despesa de investimento e o que é custo e despesa. Tudo isso é despesa dedutível? Mas você tem que estar lá discriminando e separando. Porque você pode nunca ser fiscalizado, mas se algum dia você for, está tudo organizado da forma que deve ser, né? A separação. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante é de venda de algumas receitas que não são de atividade rural, que aparentemente são, mas que não são. E quais são essas atividades? Eu vou citar um exemplo. Você compra um gado, certo, e você coloca ele em confinamento
com período inferior a 52 dias. Essa sua receita não é considerada atividade rural. Isso é uma atividade outra, de compra e venda. É uma outra atividade, exatamente. Se for superior a 52 dias, no caso de confinamento, certo, é considerada atividade rural. E se você compra qualquer rebanho, né? Qualquer animal, e que não é em regime de confinamento, e que o período é inferior a 138 dias, também não é considerada atividade rural. Então tem algumas particularidades, sim, que só um profissional vai poder lhe orientar. E o profissional vai poder lhe orientar com a sua ajuda. Sim, porque a gente tem que passar as informações. Tem que passar as informações. É muito importante isso. Bebidas alcoólicas. A industrialização de bebidas alcoólicas, de óleos essenciais, de arroz beneficiado em máquinas industriais e fabricação de vinho com uvas ou frutas também não é atividade rural. Nem alambique. Alambique não é atividade rural. Não. A cana é. Mas o alambique não. Não. Então tem algumas coisas que a gente acha ser uma atividade rural, mas no caso existe todo um processo industrial por trás, não deixa de ser atividade rural e passa a ser indústria, porque você tem todo um processo mais... O beneficiamento do produto da pesca in natura não é atividade rural. Se você beneficiou esse produto, não é atividade rural. Mas se você só pescou, é atividade rural. Então tem todas essas particularidades que, para você saber em que classificação, digamos assim, você se enquadra, se é atividade rural ou se não é. Né? Com relação, vamos pegar esse exemplo da pesca. Tem uma situação de que a pessoa tem um tanque de camarão, né? Faz ali a sua produção de camarão para venda para outro estabelecimento. O que vai determinar ser produtor rural ou não é a forma como ele pesca? A forma como ele pesca esse camarão e também se ele beneficiar. Digamos que ele vende esse camarão já salgado. Ele pega esse camarão e salga. Não venda in natura? Não venda ele in natura. Esse produto não é considerado uma receita de atividade rural. É muita particularidade. Outra coisa interessante, digamos que você recebeu uma herança, seu pai tinha uma safra de laranja, e aí seu pai faleceu e você recebeu essa safra como herança, mas você não é produtora rural. Essa laranja que você vender não é uma receita de atividade rural. É uma venda normal. É uma venda de mercadoria. É uma venda de mercadoria. Que aí eu teria que emitir nota e comprovar só receita ou não. Teria que comprovar. Eu sempre emiti nota. Não seria atividade rural. Não é atividade rural, mas é uma atividade comercial. É uma receita tributável de atividade comercial. Exatamente. Certo. Então, existem determinadas particularidades sempre dentro da atividade rural que precisam ser observadas. Porque não é simplesmente... Porque tem muita gente que pensa assim, só pelo fato de estar ligada à atividade rural em si, vai ser obrigatoriamente uma atividade rural. E não é. É aquela história. O gado, o rebanho, a venda dele é atividade rural. Mas está em confinamento. Período inferior a 52 dias. 52, não é 52. É 52. Não é receita de atividade rural. Entendi. Então tem essas particularidades que o produtor rural precisa ter essa atenção. Precisa. Na verdade, ele precisa ter... O ideal é que ele tenha um profissional que acompanhe ele, que oriente ele nesse sentido. Independente do tamanho, porque a tendência, né, é crescer. Exatamente. E aí é aquela história, né? Você está crescendo o seu patrimônio, você está ali buscando formas de evoluir financeiramente. Se você já traz ali aquele histórico, né, você comprova o seu crescimento ao longo dos anos. A Receita não vai se espantar se de uma hora para outra, do nada, você nunca declarou precisar declarar. Outra coisa,
aqueles financiamentos que se faz para custeio em banco. Sim. Aí o produtor rural faz um financiamento para custeio, para comprar gado, pega aquele valor, ele tem que ser aplicado na atividade rural, porque quando você faz o contrato com o banco, você diz lá que você vai utilizar para isso. E aí a sua receita da atividade rural, digamos que você teve uma receita de 500 mil e você comprou um imóvel de 600 mil. Não bate. Você não pode pegar o valor que você obteve para custeios, para financiamento da atividade rural para ter evolução patrimonial. A sua evolução patrimonial não pode ter como base essa entrada de recurso. Sim. É claro, o dinheiro que você vai pegar, ele tem que ser destinado à atividade, obviamente. Exatamente. E até porque você prova lá no banco, né? A instituição financeira vai exigir a comprovação. Exatamente. E tem que ser comprovado, tá certo isso? Tem que ser comprovado. Exatamente. Alguma outra informação importante para o produtor rural? Sim. Uma certa feita me perguntaram se receita de... desses hotel fazenda, de turismo rural, se seria atividade rural. Não. Isso são empresas prestadoras de serviço. Não é atividade rural. Certo, não importante. Se enquadra. Porque tem gente que não entende essas classificações, né? Elas são bem minuciosas, digamos assim. E você precisa ter um conhecimento, por isso que é importante sempre ter um profissional de confiança que vai lhe orientar nesse sentido. Isso. Outra coisa importante de ser observado, o valor da entrega de produtos agrícolas pela permuta com outros bens também é uma receita da atividade rural. Tá, explica isso. Você pegou a sua safra de laranja. Certo. E você... A herdada do pai ou não? Não, você tinha a sua, porque essa daí, a herdada do pai não funciona. Não é receita da atividade então, rural. Pronto. Então, a minha receita, certo. O seu pai lhe ajudou a comprar essa fazenda e você tem essa safra de laranja. E você quer comprar uma terra do seu vizinho. Sim. Aí você faz uma proposta, seu vizinho, fica com minha safra. Em troca da terra. Essa receita aí é considerada uma receita de atividade rural. É um escambo. Exatamente. O escambo é uma atividade rural, nesse mesmo. caso. Tá certo. Então a gente sabe dessas particularidades. E com relação a... Deixa eu ver outra... Vou pegar um exemplo de perguntas que já foram feitas em vídeos anteriores, né? Uma questão que algumas pessoas acharam um pouco complicada é a questão da obrigatoriedade. Por exemplo, eu não tenho a obrigatoriedade como produtor rural, por conta do valor, mas eu tenho a obrigatoriedade como pessoa física para fazer a declaração. Eu tenho que colocar a produção rural nessa declaração? Sim. Quando você declara, você tem que declarar todas as suas receitas. Não separa. Não. Só lá na declaração que é separado, cada um no seu lugarzinho. Então, se há uma obrigatoriedade ou como produtor rural ou como pessoa física, a declaração tem que ser feita. Você recebeu o valor, o valor que você recebeu no ano, lhe obriga a declarar. Mas isso foi o que do seu trabalho. Sim. Você trabalha para uma empresa e você tem. Mas você também tem uma atividade rural, onde você comercializa e você tem receita disso. Sim. Você deve declarar também. Também tem que declarar. E vão ser somadas as duas receitas. A diferença é que a receita da atividade rural, ela tem uma forma, a tributação é diferente. Dentro do quadro da atividade rural, do livro caixa, você pega receita menos despesa e o resultado disso você entrega a tributação como base de cálculo para o seu imposto. Entretanto,
Se 20% do valor da sua receita for menor do que a diferença entre receita e despesa, você pode escolher essa forma de tributação, porque você vai pagar menos imposto. Ninguém vai escolher o valor, a base de cálculo maior. E aí as duas vão, tanto a receita da atividade rural como a outra, vão ser somadas para o cálculo do imposto anual. Entendi. Isso é importante, a importância de você ter um profissional acompanhando isso é porque vai fazer essa análise por você, né? Exatamente. Faz essa análise. Não, o próprio programa, ele diz. Ele é bem prático mesmo. E ele diz, olha, essa forma e essa é melhor. Ele lhe diz qual é a melhor. Mas, no vídeo anterior, como eu falei, o profissional da área contábil, ele vai analisar se sua evolução patrimonial está de acordo. Ele vai analisar se as suas despesas no ano estão de acordo. Porque você não pode botar que pagou mais do que o que recebeu e que situação é essa? É verdade. Acontece muito. Eu tive um caso de uma cliente que me procurou. Ela caiu em malha por vários anos, porque com problemas em livro caixa do Carnê-Leão. Teve um ano que a despesa dela era maior que a receita. Onde? Não e pode. Aí ela me disse, o que é que eu vou fazer? Eu disse, pagar a multa. Se eu analisei a documentação e estava comprovado que realmente a receita estava maior que a despesa, pagar a multa. Então tem que ter o cuidado. Tem que ter essa orientação. Entendi. Eu acho que com relação ao imposto de renda de pessoa física e ao imposto de renda de atividade rural, tem uma dúvida. Existem deduções de atividade dentro da declaração de atividade rural? No livro caixa, receita menos despesa. Só isso. Se você teve uma receita de 500 mil, teve uma despesa de 400 mil, 100 mil é a sua base de tributação. Aí sua base vai ser 100 mil. Mas se você pegar 500 mil, 20% de 500 mil. 20% de 500 mil, 100 mil. 20% é 50 mil. Então, 100 mil, você tem 100 ali... 100 mil é a base de cálculo dos 20%. Sim. E então vamos fazer outra colocação. 500 mil, 300 mil de despesa. 200 mil seria a base, certo? Sim. E 20% de 500, 100 mil. Qual é a vantagem? Você fazer a da dedução. Entendi. O que tiver a base menor. Que é, no caso, dos 20%. Dos 20% dos 100 mil. Entendi. Porque tem essas formas de você analisar, que obviamente você disse, o programa ele traz, mas tem alguns detalhes que você pode olhar para ver se realmente, porque você preenche ali o imposto de renda de pessoa física não, né? Do produtor rural durante todo um período, todo um ano. Caixa, o livro caixa você vai preenchendo. Mas, à medida que você vai preenchendo, já dá para você ir fazendo essa análise crítica? Já. Se você acompanha a vida do produtor, se ele manda para você, eu tenho cliente que manda para mim todo mês. Você já faz esse acompanhamento? Ele manda para mim todas as despesas dele, eu já faço o acompanhamento da receita dele. Ele paga imposto todo ano. Ele sabe que ele paga. Mas a gente faz o acompanhamento certinho, porque a quantidade é muita para não ter problema. Então, se é um produtor maior, é muito importante que já tenha esse acompanhamento. Sim. Até um produtor pequeno, ele precisa já trazer esse acompanhamento. É importante. Né? Tem o produtor que ele tem um faturamento maior que 4 milhões e 800. Ele é obrigado a fazer um livro caixa eletrônico.
que é um livro, deixa eu ver aqui, LCDPR. Ele então, tem aquele obrigado, produtor, que é o livro grande. Caixa Digital do Produtor Rural. Então, aquele produtor maior, que tem uma renda, um faturamento maior de 4 milhões e 800. Ele é obrigado a fazer esse livro Caixa. Então, ele vai precisar, sim, ter um profissional. Sim. Porque ele não vai dar conta, né? Não tem a menor condição. Não dá conta. Mas mesmo os menores, eles precisam ter esse acompanhamento constante. É importante, é muito importante, para não acontecer aquilo que eu falei, dele passar o limite dos 56 sim. E cair em malha. Depois ele precisar ter comprovação dessa documentação e cadê? Entendi. Então, a legislação está aí para todo mundo, diz que todo mundo é obrigado a saber, mas eu digo sempre, se a gente soubesse tudo, a gente não fazia mais nada, só estudava a lei, só isso. Mas você entende da sua produção, da sua atividade, você não precisa saber também do contador, você vai né? perguntar a um profissional que você confie, vai pedir orientação a ele vai te orientar. E a Sonúmeros faz todo esse serviço de orientação, trabalha com a declaração de produtor rural, tudo isso. Isso, a gente orienta para que quando chegar a época, ele não tem nenhum tipo de problema. E vocês atuam em todo o Brasil? Sim, sim. Em todo o Brasil. Vocês têm cliente, eu conheço a Sonúmeros, né? Eu sou sócia da Sonúmeros, e a gente tem cliente dentro da Sonúmeros de todo lugar do Brasil. Isso é importante, porque não precisa necessariamente o contador estar dentro da atividade. Isso é bom. E pessoa física, então. Pessoa física e é que a gente tem mesmo. Muita gente procura a gente, muita gente que faz com a gente uma vez, volta sempre porque a gente vocês têm um histórico, né? Isso é bom. Isso é bom. E é bom você sempre ser acompanhado por um profissional que tem ali, que está sempre estudando, que está sempre ativo, né, e buscando responder. Então, eu trago sempre questões muito complexas para ela. Muito, porque os meus clientes chegam a mim, o que eu não sei eu passo, não é da minha ossada, a gente tem para quem repassar. E a gente sempre troca essas figurinhas e eu sei da competência do escritório e da contadora, né? E a gente continua aí, aberta a perguntas mesmo, qualquer dúvida que qualquer pessoa tenha. É só encaminhar para você que a gente está aí. E quem tiver dúvidas pode deixar aqui nos comentários, pode entrar em contato no meu Instagram ou no Instagram da Sonúmeros. Sempre dispostos a responder todo mundo, tá? Nádia, mais uma vez, muito obrigada. Né? Seus vídeos de imposto de renda são sempre muito populares aqui no canal. Ótimo! E muito quem tiver dúvida, pode até mandar. Nádia volta aqui com a gente sempre que precisar. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!